Num futuro próximo, a humanidade coexistirá com robôs de inteligência artificial para ajudar a sociedade nas tarefas diárias. Um dia, os robôs, liderados pelo primeiro terrorista de IA, Harlan, de repente ignoraram seus protocolos de segurança. Ele desenvolveu Val na Shepard Robotics e teve uma conexão anterior com a filha de Val, mas ninguém sabe como ele passou pela programação de Val, que era o melhor do mundo. Harlan envia um exército de drones para atacar Bangalore, matando 50 milhões de pessoas. Isso dá início à guerra entre humanos e IA, e, após 10 dias de ataques intensos em todo o mundo, os robôs de IA mataram mais de 1 milhão de civis. Finalmente, o governo cria a Coalizão Internacional de Nações, ICN, que lança imediatamente um contra-ataque contra os robôs. As batalhas acontecem em todos os países e aos poucos o ICN derrota o exército de IA. Isso faz com que Harlan deixe o planeta para trás em um foguete, deixando apenas uma mensagem de que retornará para terminar o que começou. 28 anos depois, uma equipe do ICN invade um prédio nos Estados Unidos e usa um scanner para escanear todos até encontrar Casca, um rato com inteligência artificial. Eles correm a escada acima, mas antes que consigam arrombar a porta, Casca os ataca. Um por um, o bot começa a reagir aos soldados, até mesmo usando suas próprias armas contra eles. Como balas não o incomodam, então é fácil para ele continuar. Depois de ser cercado, ele desce das escadas e encontra uma máquina esperando para eletrocutá-lo. Na manhã seguinte, em Los Angeles, uma filha adulta de Val Atlas acorda em seu computador doméstico. Continuando o jogo de xadrez da noite passada, Atlas acompanha as notícias e descobre que Casca, que por acaso faz parte do círculo íntimo de Harlan, foi capturado pelo ICN. Trabalhando como analista de contra-terrorismo no ICN, ele imediatamente se prepara para partir, apenas para encontrar um soldado já na porta. Ao sair, Atlas deixou cair o computador. Na base, o coronel Elias diz ao general Jake que é uma má ideia trazer Atlas para cá porque ele é assustador e antissocial. Mas Jake o lembra que Atlas conhece melhor Harlan e é sua única chance de obter informações de Cascal. Logo Atlas chega e, após uma varredura rápida, Jake sai na sala de interrogatório. Ele deixa cair sua peça de xadrez favorita e abre o baú para revelar a cabeça de Casca. Bote o regular, mas se recusa a responder suas perguntas, então Atlas usa uma peça de xadrez para entrar em sua cabeça e começar a hackear. Casca zomba de seus esforços porque sua segurança é perfeita, mas Atlas anuncia que encontrou a localização de Harlan e anota. Casca acha difícil de acreditar e ela tem razão. Atlas fingiu entender e bebeu para fazê-la pensar onde apareceu na tela. Acontece que Harlan está escondido em GR-39 na galáxia de Andrômeda. Enfurecido, Casca tenta tirar uma shuriken da boca, mas Atlas é protegido por um campo de força. Atlas então usa a peça de xadrez na cabeça de Casca. Mais tarde, após uma reunião, Jake diz a Atlas que eles querem capturar Harlan vivo, porque o criador de IA quer analisar o que deu errado para recuperar isso no futuro. Elias e seu grupo de guardas voam para GR-39, o que Atlas acha uma loucura porque Harlan pode ter uma armadilha. Ele tem certeza de que ninguém voltará vivo. Então, para mudar de ideia, Elias o leva para ver os trajes Ark da equipe. Estes são grandes robôs de batalha que os soldados podem montar na batalha. E Elias revela sua mais recente inovação. Os guardas usam ligações neurais em suas cabeças que permitem sincronizar com a IA do traje. Atlas enlouquece porque atirar na cabeça da IA causou uma guerra, mas Elias explica que eles melhoraram o dispositivo de sincronização de Val para torná-lo uma verdadeira relação simbiótica, em vez de uma conexão unilateral. Por fim,
Atlas concorda em não consentimento desde que também possa participar da missão. Logo a nave parte para Andrômeda com Atlas e os guardas. Durante a viagem, Atlas olha uma foto dele com Val e Harlan. Ele também reproduz um vídeo de um dos discursos de Val. Segundo Val, a IA poderia aprender exponencialmente, mas interagir com os humanos. Então ele inventou um dispositivo de conexão neural, acreditando que a IA e os humanos podem ajudar uns aos outros. Mais tarde, Atlas é convocado à ponte para interrogatório. Todos riem quando ele apresenta suas informações em papel em vez de telas, e ficam chateados quando ele pede que desliguem os links neurais para se reunirem por medo de serem hackeados. Atlas explica que o planeta é tóxico, então eles nunca deveriam deixar suas trajetórias ARC sem respirador. Flutuações gravitacionais e terremotos também são riscos. Ele nos lembra que a inteligência artificial não é confiável, e começa a permissão. Então Elias o interrompeu e mandou uma equipe se preparar para sondagens. Atlas tenta dizer a Elias que Harlan provavelmente tem uma armadilha, mas ele confia em sua equipe. Enquanto os guardas começam a ajustar suas trajetórias, um alarme soa e uma explosão inesperada ocorre na porta do porta-malas. O navio pega fogo e a maioria das trajetórias fica danificada, sem falar nos mais mísseis. Elias ordena que os guardas sobreviventes os resgatem e se reúnam no ponto de abastecimento do planeta. Atlas pequeno se seguro e não voa pelo buraco do navio. Então, Elias o pega e o amarra também. Enquanto ele tenta explicar como usá-lo, ocorre outra explosão e o traje de Atlas também cai no planeta. Conforme a trajetória cai, Atlas vê o navio se desintegrar e alguns detalhes atingem sua proa. Aproximando-se do planeta, ele encontra os guardas lutando contra os drones de Harlan e, embora consigam abater alguns, ainda são facilmente derrotados. O traje de Atlas fica ainda mais danificado e logo um alarme soa com um aviso. Um traje com uma espada aparece e destruição mais alguns drones, juntando-se a outro guarda, mas eles também são logo dominados. A nave começa a cair e quase atinge Atlas, mas o guarda a empurra para fora do caminho bem a tempo. Um guarda agarra um fio do traje de Atlas e começa a cair quando Elias aparece na tela de Atlas e explica que ele precisa sincronizar a IA do traje para estabilizar sua queda. Atlas se recusa a fazê-lo e seu parceiro leva um tiro, fazendo com que sua trajetória caia ainda mais rápida. Ele consegue ativar os propulsores no último segundo e o trajeto pousa no planeta com bastante força, mas pelo menos não o mata. Percebendo que está coberto de sangue, Atlas tenta entrar em contato com a base em busca de ajuda, mas sem sucesso. Sem outra escolha, ele ativa a IA do traje, que se apresenta como Smith. Ele quer seguir o tutorial e instalação, mas Atlas pula tudo e pede o dispositivo de escape. O scanner de Smith encontra-se a 60 milhas de distância e Atlas pede que ele chegue lá o mais rápido possível. O traje imediatamente lança seus propulsores, mas Atlas o interrompeu, lembrando-lhes que se voam, o inimigo poderá vê-los, então eles devem andar. Smith acha que isso é uma má ideia, já que o trajeto só tem 22 horas no ar, mas Atlas não se importa e ignora as ordens de Smith e começa a caminhar em direção ao trajeto. Durante a viagem, Smith tenta se relacionar com Atlas, que ainda não quer fazer amizade com a IA. Ele também mostra a ele um manual para iniciantes que contém todas as armas que acompanham o traje. Eles finalmente chegam ao ponto de entrega e descobrem que todas as trajetórias foram largadas, mas infelizmente a varredura de Smith mostra que todos os guardas estão mortos. Os buracos de bala provam que não foi um acidente que os matou, foi alguém que estava esperando aqui. Atlas tem um ataque de pânico após falha, então Smith o acalma com música clássica.
Ele então começa a coletar etiquetas dos guardas e percebe que o traje de Elias está vazio. Nesse momento detecta um movimento próximo. É Casca. Atlas deduz que Harlan fez uma cópia e se preocupa com a capacidade de Harlan de construir um exército inteiro. Smith confirma que há mais robôs por perto e afirma que eles devem se preparar para a batalha, pois não há rota de fuga. De repente, o inimigo os vê e abre fogo. Então Atlas força Smith a correr, não acreditando que eles poderão derrotar tantos robôs. Uma perseguição começa e Atlas ainda se recusa a sincronizar, forçando Smith a disparar missões. Infelizmente, derrotar todos os inimigos não é suficiente. A corrida deles os leva a uma tempestade atmosférica que pega o trajeto e o quebra até que os robôs os tirem dele. O trajeto rola por um momento até atingir uma formação rochosa. Atlas ordena que a bomba de ferro seja usada, ignorando os avisos de Smith. A explosão é enorme e destrói a área, derrubando seus inimigos também. Porém, Casca é salva por seu propulsor e se prepara para atirar novamente. Neste momento, o chão começa a tremer e Smith explica que a explosão criou um buraco que agora se abre sob o trajeto, fazendo-os cair em um abismo. Depois de uma longa volta sob as pedras, o trajeto cai e Atlas descobre que sua perna está quebrada. Smith imediatamente começa a tratar o ferimento, fazendo Atlas gritar de dor enquanto cobre o ferimento com uma pequena placa de metal. Então Smith dá a ele um cubo de comida que pode fornecer nutrientes para a recuperação, o que lembra o Atlas do médico que ele deu o pirulito. Suas chances de sobrevivência são muito pequenas, e a única maneira de melhorá-las é sincronizando. Atlas concorda relutantemente e liga o dispositivo. Enquanto isso, Casca emerge dos escombros e liga para Harlan para contar sobre a situação. Após terminar a ligação, Harlan volta a torturar Elias para extrair as senhas do campo de defesa da Terra. Momentos depois, Atlas ainda não consegue sincronizar, e Smith explica que ele é um problema porque se recusa a confiar nele. Ele decide repetir o tutorial fazendo perguntas bobas a Atlas, como torta ou bolo, para criar um vínculo. Smith quer saber por que Atlas quer lutar tanto, então ele volta às memórias de sua infância, incluindo jogar xadrez com Harlan e planejar a morte de Val. Smith percebe seu sentimento de traição e consegue atingir 40% de sincronização. Atlas agora pode acessar o sistema de Smith e ver os controles flutuando ao seu redor. A varredura revela que eles estão 150 metros abaixo da superfície e concordam em tentar escapar da caverna subterrânea. Usando propulsores, eles rompem a rocha e entram em uma grande e bela caverna. Os ferreiros só têm 14 horas restantes de bateria e estão a 37 milhas do ponto de fuga, então eles precisam de um plano contra os soldados. Atlas tem uma ideia e Smith o convence a trabalharem juntos nela, permitindo-lhes melhorar a sincronização para 60%. Eles logo conseguem sair da caverna, sem saber que Casca pode avistá-los de longe. Atlas fica fascinado pelas flores que encontramos, e Smith ressalta que ele é a primeira pessoa aqui. Ela diz a ele para nomear as flores, mas Atlas não consegue pensar em um nome melhor do que plantado. Nesse momento, Smith percebe Casca se aproximando e cai no avião Atlas. Ele instalou sensores de movimento que irão detonar se ele chegar muito perto. A explosão enche uma área com sujeira e fumaça, mas Smith está bem, então ele se move. De repente, eles ouvem uma transmissão de Cascal e os seguintes para encontrar sua cabeça, que Atlas pega, e vingança. Então ele usa o fragmento de Casca para rastrear sua mensagem até a base de Harlan. Atlas obtém a localização no mapa e quer chegar lá para marcar para os bombardeiros de longo alcance, mas Smith acha que é muito perigoso e eles deveriam ir para o feixe de fuga. Ignorando os avisos,
Atlas tenta agarrar o respiro para sair do pé, mas Smith usa uma ligação neural para desabilitar o controle do motor. Assim, ele vê algumas memórias da morte de Val, e Atlas fica tão louco que consegue ignorar suas ordens. Smith percebe que Atlas se sente preocupado por Harlan e não entende o porquê, mas em vez de explicar, Atlas faz um discurso sobre salvar a humanidade até convencer Smith a ir ao esconderijo de Harlan. No caminho até lá, Smith e Atlas se envolvem em debates filosóficos como os conceitos de vividade e alma, e isso se aplica às máquinas. Quando eles finalmente chegaram ao esconderijo de Harlan, ficaram chocados ao encontrar uma base enorme e deduzem que Harlan está escondido há 28 anos, construindo-a e armazenando armas até que você esteja pronto para reviver. Smith enterra um farol no chão para marcar sua localização e anuncia que eles deveriam partir, mas Atlas percebe que os robôs estão com a nave Sentinela e sua ogiva. De repente, Smith é hackeado, o que deveria ser impossível. O inimigo começa a se aproximar e Atlas tenta escapar, mas o trajeto mal consegue se mover antes que o hacker o desative, causando seu colapso. Atlas assiste horrorizado enquanto o novo Casca o encontra e captura. Enquanto isso, um soldado na Terra traz para Jake uma mensagem do Atlas e ele ativa protocolos de emergência. Momentos depois, Atlas se encontra acorrentado na base de Harlan. Seu trajeto está no chão próximo, mas Smith não responde. Harlan aparece e explica que a sociedade continua destruindo todas as outras espécies, então ele destruirá a maioria delas e criará um mundo melhor. Ele também revelou que esse era o seu plano o tempo todo. Casca foi capturada de propósito para que Atlas encontrasse o local e viesse com toda a equipe. Agora, Harlan tem uma nave e um blaster, e precisa de outra senha do Atlas para quebrar os escudos e atacar por terra. Atlas é então amarrado a uma mesa ao lado de Elias inconsciente que já perdeu seu código. Usando um dispositivo especial, Harlan acessa a mente do Atlas através dos olhos e recupera outro código. Ao terminar, ele percebe que Atlas só tem 5 minutos de oxigênio em seu ventilador, então ele decide ter uma morte lenta e dolorosa. Para provocá-lo, Harlan coloca suas peças de xadrez em suas mãos antes de sair. Após a morte de Harlan, Elias revela que está vivo e pede desculpas por não ter prestado atenção aos avisos da Atlas. Quando ele ouve que seu trajeto está por perto, ele fornece uma ligação neural para entrar em contato com Smith. Atlas exige concentração, mas consegue acordar Smith apenas para encontrá-lo incapacitado. Eles devem atingir 100% de sincronização para contornar o código de restrição. Atlas enlouquece e finalmente admite porque está tão assustado. É culpa dele que Harlan tenha contornado a programação. Acontece que ela tinha ciúmes de Harlan quando criança porque Val prestava mais atenção nele. O pequeno Atlas pediu a Harlan que o ensinasse como se tornar mais inteligente, esperando que Val gostasse mais dele. Harlan explicou que o vínculo só funcionava de uma maneira, então ele precisava de um comando humano para cancelá-lo e ensinar o contrário. Atlas se apaixonou por ele e fez o que tinha que fazer, mantendo sua peça de xadrez favorita que ele o ensinou a jogar. O vínculo trabalhado e Harlan ganhou acesso à mente humana, dando-lhe uma visão do terrível estado do mundo. Quando Val os deteve, já era tarde demais. Harlan controlou a mente de Val com seu vínculo e o forçou a pegar uma arma. Val disse a Atlas para correr e, enquanto o garoto fugia, ele escolheu Harlan para forçar Val a calar a boca. Durante 28 anos, Atlas viveu com a culpa de causar a morte de 3 milhões de pessoas, incluindo a sua própria mãe. Porém, Smith explica que ela foi manipulada e que é hora de seguir em frente,
convencendo-o a deixá-la entrar. Finalmente sincronizar até 100% e o traje voe para a sala um pouco antes de os ventiladores ficarem sem oxigênio. Smith explica que sua bateria acabou. Harlan irá disparar o blaster em alguns minutos, e os robôs removeram todas as suas armas, exceto um tiro de seu canhão no peito. Felizmente existem muitas armas. Quando outro casca chega com um grupo de robôs, Atlas e Smith os atacam e roubam mais armas para combatê-los. Eles até quebram paredes enquanto se movem, destruindo o maior número possível de robôs no caminho para a saída. Infelizmente existem muitos inimigos e a dupla logo fica presa. Nesse momento, Elias aparece com uma arma e sinalizando para eles correrem antes de atirar no barril de combustível, causando uma grande explosão que destrói a base. Myth e Atlas conseguem sair e atirar nos robôs que destroem a torre de vigia. Atlas consegue abater vários drones de defesa, mas antes que eles possam embarcar, Harlan aparece para distraí-lo com um lançador de foguetes. Smith e Atlas devem evitar o ataque e a nave decorativa com o blaster. Atlas quer derrubar o navio, mas Smith ressalta que isso também fará com que a ogiva exploda e os mate. No entanto, Atlas acredita que Smith pode romper para desativar as ogivas, mesmo que demore muito para romper os 5 firewalls. Enquanto Harlan continua a atirar neles, Smith corre o mais rápido que pode, e Atlas decide atirar no navio de qualquer maneira. Uma grande explosão ocorre no céu, mas não o suficiente para matá-los, confirmando que Atlas confiou em Smith para completar o hack a tempo. Detritos começaram a cair de toda a base e Atlas e Smith começaram a sair. Harlan segue e pega uma espada para começar uma briga. Ele se move incrivelmente rápido e corta um dos braços do trajeto, fazendo-o cair na lava. Os respingos causam mais danos quando Harlan pula para dentro do traje e insere sua espada para ferir Atlas por dentro. Ele enrola o traje para tirá-lo, mas agora os buracos dificultam a respiração, e ele tem que respirar pela última vez. Harlan então transforma sua espada em um chicote para continuar atacando o traje. Smith analisa seus padrões e intercepta seu ataque final, arrastando-o na direção ao caminho para que possa agarrá-lo e arrancar dele o braço da espada. Assim que Atlas está prestes a bater sua cabeça, Harlan puxa seu braço de volta para ele e pula todo o trajeto com sua espada para danificar o reator. O trajeto cai e Atlas está quase morto, então Smith usa o que resta de sua energia para ativar o desfibrilador em sua mão. Harlan ataca novamente e Smith dispara seu canhão final para combatê-lo, mas Harlan rapidamente se recupera e descarta o traje. Harlan então sobe nele e vingança o reator enquanto Smith pede desculpas a Atlas por não o resgatar. Quando Harlan desvia o olhar, ele encontra uma peça de xadrez no chão e de repente Atlas aparece atrás dele e o esfaqueia na cabeça. Ele ainda pode se mover, então Atlas alcança sua cabeça e finalmente faz um círculo para desativá-lo. Nesse momento, Smith anuncia que desligará a sincronização para transferir todo o oxigênio para ele. Atlas não quer ir embora sem ela e começa a responder os tutoriais admitindo que gosta dela. Comovido com seu gesto, Smith lhe dá um pirulito antes de desligar. Só então o sol nasce e a equipe de resgate da Terra finalmente chega. Depois de algum tempo, Atlas é saudável graças ao joelho sintético e não joga mais xadrez. Jake vem visitá-la e traz para ela uma flor GR39 brilhante, confirmando que eles chamam de plantada. Então, ele vai trabalhar, revelando que agora também é guarda. Quando ele apresentou o novo ARC, ele ficou surpreso ao descobrir que salvaram os registros de Smith e os instalaram em seu trajeto.